E para nós que ficamos aqui, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos, quero que vocês leiam comigo. Filipenses 3, de 1 a 3. Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Leiamos juntos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito se una a esta palavra e poderosamente produza não apenas o entendimento que precisamos daquilo que o Senhor nos diz, mas também, ó Pai, a força, a vontade para praticar aquilo que aprendemos com a palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Esse é um daqueles textos absolutamente claros das cartas de Paulo. O que não significa simples. O que não significa também raso. Tem muita informação aqui, novamente, daria para nós passarmos muito tempo estudando cada uma das partes desses 3 versículos. Mas, dado a dinâmica nossa aqui do domingo, eu tentarei ser breve, porque o texto realmente é muito claro. Dentro da carta, uma das partes mais claras da carta está aqui. Então não tem muito o que explicar. Mas basicamente esse texto traz para nós princípios espirituais que devem nortear a vida dos verdadeiros crentes. Princípios espirituais que estão presentes na vida dos crentes de verdade, daqueles que são realmente filhos de Deus, daqueles que têm o seu coração quebrantado e dominado pelo Espírito Santo de Deus, daqueles que são habitação do Espírito Santo, daqueles que creram em Cristo Jesus. Esses princípios devem ser próprios da vida de nós outros crentes. E se esses princípios não estão presentes na nossa vida, alguma coisa profundamente, radicalmente está errado conosco. E o chamado da palavra do Senhor, então, para nós nessa noite, é que nós confrontemos o nosso coração e o nosso jeito de viver por aquilo que a palavra ensina. E encontrando algo que gere em nós alguma dúvida sobre estes princípios estarem presentes na nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele implante isso no nosso coração. Lembremos que esta carta Paulo escreve para a igreja de Filipos, da prisão que ele estava em Roma, depois de receber notícias dessa igreja, e um visitante que era responsável por essa igreja, que era Epafrodito. Paulo, no capítulo 1, ele fala sobre a preeminência que Cristo deve ter sobre as nossas vidas, e no capítulo 2, ele fala sobre a preeminência que o outro deve ter sobre as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Cristo. Segundo lugar, o meu irmão, o outro, o meu semelhante. E isso é exemplificado pela vida de Cristo e também pelos exemplos que Paulo cita lá dele mesmo, de Timóteo e de Epafrodito. Nós estudamos sobre isso nesses 2 capítulos. Quando Paulo entra no capítulo 3, ele continua com uma atenção especial às questões práticas e no capítulo 2 ele tratou do problema da discórdia que havia lá entre 2 irmãs, e isso estava gerando divisão na igreja. Então ele fala que nós temos que ter este sentimento de considerar o outro à frente de nós, tendo a primazia sobre nós mesmos. E no capítulo 3, Paulo vai tratar
de forma geral, de outros problemas que fazem parte da vida de todas as igrejas. E como que ele faz isso? Ele faz isso exortando aquela igreja para que ela tivesse um comportamento que fosse realmente cristão. Um comportamento que fosse condizente com aquilo que eles acreditavam, com aquilo que eles criam. E especialmente sobre isso, Paulo vai atacar várias direções da vida deles, mostrando princípios espirituais que devem ser presentes, devem estar presentes na vida dos crentes. O que é muito esclarecedor e é muito resolutivo, porque em outras palavras Paulo está falando, olha, diante desse problema, ajam assim. Diante daquele outro problema ali, se comportem dessa maneira. Diante do que tem aparecido por aí, esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, se comportem assim. Paulo não precisa nomear pessoas e nem nomear os problemas especificamente. Basta que ele dê os princípios que vão ajudar a igreja a vencer aquelas dificuldades. E é isso que Paulo está fazendo. Esse capítulo 3 é um capítulo muito prático e Paulo começa, e nós temos muita coisa, não dá para pegar muitos versículos ao mesmo tempo, porque são vários detalhes, quase muito parecidos, especialmente essa primeira parte, com Provérbios, quando em cada versículo você tem 2, 3, 4 princípios para a vida. E aqui, especialmente nesses 3 versículos, nós temos, portanto, esses princípios espirituais que devem nortear a vida dos verdadeiros crentes. Vamos lá, primeiro deles já aparece aí na parte A do versículo de número 1. Quanto ao mais, ou seja, Paulo, olha, tem esse problema específico que ele tratou no capítulo 2, e agora ele diz, olha, quanto ao mais, ou seja, quanto às outras dificuldades que são próprias da nossa vida, eu quero que vocês entendam o seguinte: primeiro, os verdadeiros crentes se alegram no Senhor. Esse é o princípio espiritual, o primeiro que Paulo nos dá aqui, que aliás ele já citou no capítulo 3, quando ele falou de si mesmo e da alegria que ele tinha no Senhor Jesus, da alegria que ele tinha em compartilhar o Evangelho, da alegria que ele tinha de não lembrar de coisas ruins daquela igreja ou daquela cidade, mas trazer na memória sempre as boas lembranças. E aqui no capítulo 3, Paulo diz, juntando tudo isso, ele diz, meus irmãos, quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. Esse é o ponto importante para a vida de um cristão. Paulo está basicamente nos lembrando que a motivação da nossa alegria, da nossa felicidade é Deus. Não são as coisas, porque se forem as coisas, quando as coisas nos faltarem, nós ficaremos tristes. A nossa alegria não está baseada no relacionamento que nós temos com as outras pessoas, embora isso nos faça muito bem. Mas se a nossa alegria estiver fundamentada ou baseada nisso, quando nos faltarem as pessoas e quando nós estivermos só, como Paulo ficou durante muito tempo só, nessa prisão e na outra, a alegria faltará também. Se a nossa alegria, ela for resultado de uma vida muito saudável fisicamente, a hora que chegar a doença, a alegria vai embora. Se a nossa alegria for resultado de sucesso profissional, a hora que eu tiver um fracasso, a alegria também vai embora. Se a minha alegria for fruto da liberdade que eu tenho, se algum dia eu perder essa liberdade, a alegria também acaba. Se a minha alegria estiver fundamentada na oportunidade de ir uma vez por semana, 2 ou 3 à igreja, e encontrar com os meus irmãos e cultuar a Deus junto com os meus irmãos, isso pode também ser tirado de nós, como nós tivemos um momento de quase um ano que nós não podemos fazer isso. Portanto, nós podemos citar aqui muitos problemas, e Paulo também poderia. Ele, ao invés disso, ele diz, quanto ao mais. Ou seja, quanto a qualquer outra coisa que possa acontecer na vida de vocês, é importante que vocês lembrem desse princípio. A alegria do cristão está em Deus, é no Senhor Jesus. É dele que vem a nossa esperança. Ele foi o que pronunciou todas as promessas que nos consolam e nos animam a viver. É dele que vem o socorro na hora oportuna da nossa vida. É dele que vem a nossa salvação. É por meio dele que nós somos consolados. E é ele que nos consolará por toda a eternidade. É ele que nos garantiu uma alegria perene que jamais passará. É o próprio Senhor Jesus que orou ao Pai para que a nossa alegria fosse completa um dia. Portanto, a alegria do cristão precisa ser provocada pela sua fé em Deus. Ponto importante para nós sobre isso é,
perguntar a nós mesmos, especialmente quando a gente não estiver contente: o que está me tirando a alegria? Semanalmente a gente enfrenta muitas circunstâncias, mas você vai decorar o quanto ao mais agora de Paulo, quanto ao mais, né? E aí, quem é casado aqui, passa a semana ali junto com o cônjuge, quando você notar aquela tristeza, notar aquela ausência do sorriso, você só vai ter que dizer, só dar lá o start, né, o gatilho: quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, naquela segunda cheia de dificuldade, alegrem-se no Senhor. Quando chegar lá o dia do pagamento, que você recebe de manhã, quando o salário cai na conta meia hora depois, graças a Deus você pagou tudo suas contas, mas não sobrou nada, e você olha e dá aquela tristeza, porque você sabe que agora são mais 30 dias até entrar um dinheirinho ali de novo. Aí você diz assim: quanto ao mais, nós nos alegraremos no Senhor. Essa precisa ser a lógica da nossa vida, por vários motivos, mas eu quero dar um só. Se a fonte da minha alegria não for essa, eu não sou diferente das pessoas desse mundo. E como eu estou no mesmo mundo e passo pelos mesmos dilemas, se eu não tiver nada diferente para mostrar, para demonstrar este evangelho, esta salvação que me encontrou por meio de Cristo Jesus, como é que eu vou poder dizer para qualquer uma dessas pessoas que elas deveriam conhecer a Cristo? Porque isso iria mudar a vida delas. Se elas olharem para mim e falarem assim: mas mudar como? E para quê? Quando você está sem dinheiro, você fica triste igual eu. Quando você briga nos relacionamentos aí, quando você se desentende com alguém, você fica na mesma situação que eu fico. Quando você está doente, você reclama, você xinga, você fica bravo, você chora igual eu fico. Qual a diferença entre você e eu? E é essa pergunta que nós temos que fazer para nós. Qual a diferença que nós transmitimos, que nós demonstramos para as pessoas que estão ao nosso redor, quando o assunto é alegria e tristeza? Porque Paulo aqui está dando uma grande lição naquela igreja e para nós também. Porque aquela igreja estava triste pela prisão dele e escreveu uma carta para ele, mandou uma notícia para ele, esperando ouvir choramingos, ouvir reclamações, ouvir as dores de Paulo. E Paulo escreve uma carta que não tem reclamação. Muito pelo contrário. A carta repete em todos os capítulos: alegrem-se, fiquem contentes, eu estou contente, eu estou feliz. E a gente sabe, nós já estudamos isso, que Paulo estava feliz porque o evangelho crescia. Paulo estava feliz porque ele era prisioneiro de Cristo, e para ele era um privilégio sofrer por Cristo Jesus. Paulo estava feliz porque Deus continuava a sua obra a despeito da prisão dele. Tinha uns farsantes pregando o evangelho, e Paulo disse: não estou bravo com eles, estou contente, porque de um jeito ou de outro eles estão falando do evangelho, e não importa a motivação deles, o que importa é o que Deus está fazendo, mesmo através das motivações erradas deles. Ou seja, tudo que tentaram de alguma maneira arrancar de Paulo algum tipo de reclamação, Paulo só respondeu com alegria: eu estou contente. E nós temos que ter esse sentimento e essa postura. Isso é princípio espiritual para a nossa vida. As pessoas pensam que sempre que a gente fala essa palavra espiritual, está falando de alguma coisa de fechar o olho, de levantar as mãos, de franzir as testas. Se você pensa que espiritualidade é olho fechado e testa franzida, eu te mostro um monte de gente que nem conhece a Cristo e que faz a mesma coisa. Isso não é espiritualidade. Mas sabe o que é espiritualidade? É você conseguir sorrir no meio da dor. É você conseguir ser otimista, cheio da esperança do céu no coração, no meio das tribulações, dos problemas. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é ficar chorando toda hora por tudo, não. Espiritualidade não é levantar as mãos e bem dizer, flutuar dentro da igreja, mas do lado de fora ser um fofoqueiro, ser um tranqueiro que não paga as contas, que dá dor de cabeça para todo mundo, que trata mal a esposa, que trata mal os filhos. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você conseguir atravessar todas as circunstâncias da vida com moderação. E especialmente no meio da luta, não perder a alegria
lembrando o tempo inteiro que a alegria que está no seu coração, ela não é de você mesmo, e ela não é provocada pelas coisas, mas ela é resultado daquilo que você sabe que Deus fez por você. Daquilo que você sabe que está reservado para você. Princípio espiritual que Paulo nos dá: quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. Segundo princípio espiritual: os verdadeiros crentes, além de se alegrarem no Senhor, eles praticam o discernimento. E aí é algo muito importante, porque é a parte dura aqui do versículo 2, entrando pelo versículo 3, Paulo, ele faz aqui uma menção com censura de três classes de pessoas. Vejam o que ele diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo: olha, eu vou falar sobre o mesmo assunto que eu já falei com as outras igrejas, que eu já falei com vocês, eu vou escrever de novo, e a ideia aqui é que Paulo está insistentemente tratando de algumas dificuldades que a igreja tinha, especialmente com falsos mestres, que eram de duas ordens, ou judeus que não eram verdadeiramente convertidos e entravam dentro da igreja evangélica, da igreja de Cristo, para dentro da igreja tentar resgatar os procedimentos cerimoniais, como os sacrifícios, a circuncisão, e colocar isso de novo dentro da vida da igreja. Além disso, havia também os místicos, aqueles que tinham lá na cabeça deles uma mistura de pensamento grego junto com a idolatria romana, e aquela turma, eram os espirituais da época, é aquela turma espiritual que acende uma vela para cada santo, porque na dúvida um está certo e ele não vai sair no prejuízo. Então era gente com as ideias bagunçadas, gente com a cabeça bagunçada, cheio de religiosidade, mas nada com raiz, e nada profundo, e nada fundamentado na verdade. Esse tipo de gente atacava todas as igrejas naquele momento. Não havia pastores para cada uma das igrejas, e nem formação para eles. Os apóstolos tinham que tomar conta de todas aquelas igrejas da Palestina, da Ásia Menor, agora da Europa. Então, quando Paulo tem a oportunidade de falar com a igreja, ele sempre trata desses assuntos. E aí ele diz: olha, eu não me canso de fazer isso, e eu faço isso porque é segurança para vocês e alegria para mim. E aí o que ele diz? Veja lá: acautelai-vos, verso 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está dizendo para a igreja: verdadeiros crentes precisam sempre buscar discernimento, porque a igreja está constantemente sob ataque. A fé em Cristo Jesus sempre esteve e sempre estará sob ataque. Essa história de que você deve vir para a igreja, venha para a igreja, converta-se a Cristo Jesus, sua vida vai mudar e você vai viver num mar de rosas. Não é verdade. Você tem sim uma fonte de alegria que não pode ser esgotada, que é Deus e as suas promessas. Mas lutas e dificuldades nós sempre vamos ter. E quando você passa por uma conversão legítima, as suas dificuldades e as suas angústias vão aumentar, elas não vão diminuir, elas vão aumentar. Por quê? Porque aí você passa a ser alvo do ataque direto de Satanás. Você passa a ser alvo da oposição do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: eles odiaram a mim, vou odiar vocês também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: o mundo não é um terreno fácil para quem crê em Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. O mundo não é um lugar tranquilo, pacífico, um lugar onde você pode baixar a guarda para você que crê em Cristo Jesus. Porque as suas convicções, a sua fé, o seu Deus estão constantemente debaixo de ataque. E aqui Paulo diz: os verdadeiros crentes, portanto, eles devem praticar o discernimento o tempo inteiro. Ou seja, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso pedir ao Senhor que me dê clareza, que me dê entendimento, que me dê pleno conhecimento da sua vontade, porque eu estou o tempo inteiro pisando num terreno perigoso. E aí Paulo cita aqui três grandes perigos para aquela igreja de Filipos. Ele diz: acautelai-vos dos cães. É óbvio que a sociedade daquela época, especialmente na Palestina, não tinha um amor superlativo pelos bichinhos, pelos pets, como a nossa sociedade tem, né?
Então, para quem gosta muito de pet, fala assim, nossa pastor, que judiação usar essa palavra cães aqui para fazer menção, e menção ao quê? Vamos lá. Bom, primeiro, os cães, os cachorros, naquela região da Palestina, eles nunca foram e nem são como são os nossos aqui. Eles não são animais domésticos. Eles não são, não existe o hábito de criar esses animais como nós criamos, dentro da casa. Muitas pessoas criam até dentro de casa. Né? E aí eles se tornam o companheiro fiel, o companheiro de todas as horas. Na Palestina não é assim. E especialmente naquela época não era mesmo. Não havia esse hábito de ter esse tipo de animal como animal de estimação. E os cães, então, eles andavam em suas matilhas, e eles eram animais mais selvagens do que os que nós temos aqui. Então, eles atacavam pessoas mesmo. Eles não só atacavam pessoas, mas atacavam os animais que eram animais para alimentação, como as aves, como as ovelhas, e especialmente aquela cultura, que era uma cultura que era muito ovina, né? Tinha muito essa coisa do rebanho de ovelhas. Não sei se você sabe disso, se você já viu essa experiência, mas se existe um bicho que as ovelhas têm pavor, é de cachorro. Se você ver um rebanho de ovelhas em algum lugar, você vai observar que se tiver um cachorro por perto e ele latir, elas estouram, elas saem correndo num desespero. Eles perguntam, pastor, como é que você sabe disso? Durante a minha adolescência, nós moramos numa chácara durante 2 anos, ali próximo de Curitiba, na região de Mandirituba, e tinha lá, nessa chácara, um grande rebanho de ovelhas. E a minha tarefa era cuidar do estábulo delas lá, e de abrir de manhã, soltar as ovelhas, depois colocar a comidinha delas, à noite trancá-las lá. De vez em quando, uns cachorros da vizinhança, eles entravam latindo, e às vezes elas estavam lá pastando tranquilos. Quando aqueles cachorros latiam, nós tínhamos lá na chácara 2 grandes lagos, elas saíam num desespero, e o lugar que elas pastavam, para chegar aonde era o estábulo delas, tinha que passar no meio daquelas 2 represas, e era um corredor assim de uns 3, 4 metros. O que acontecia? Cada vez que essa situação acontecia lá, que os cachorros apareciam, volta e meia uma das ovelhas, às vezes com muita lã, caía na água. E aí vai lá o adolescente pré-pastor, né, pular na água para tentar tirar a ovelha com a lã toda molhada lá de dentro. E nós perdemos ovelhas lá, não poucas vezes, não era nem pela água. Você colocava a mão no peito dela, o coração estava explodindo de medo dos cães. Então, naquela cultura, cães eram animais perigosos ao rebanho. Essa é a ideia de Paulo aqui. Ele está usando um exemplo que é próprio da realidade do pastor de ovelhas mesmo, animais, e ele está traindo isso para cá, e ele está falando a respeito daqueles que atacam a fé mesmo, daqueles que são inimigos da fé em Cristo Jesus, daqueles que são contrários. Naquela época eles tinham os romanos, tinham os judeus não convertidos, aqueles que consideravam o cristianismo como uma seita, que consideravam Cristo como um falso profeta, e estes, como por exemplo Paulo tinha sido, né? E aí o exemplo para nós aqui, o próprio Paulo, ele lá na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios, e especialmente lá em 2 Timóteo, ele reconhece que ele foi um desses perseguidores violentos da igreja de Cristo. E o que Paulo está dizendo é, tomem cuidado, existem aqueles que querem atingir a igreja, aqueles que causam problema na igreja, aqueles que oprimem a igreja, aqueles que perseguem a igreja. Sejam cautelosos, não confiem em todo mundo. Esse é o ponto dele. Segundo, acautelai-vos dos maus obreiros. Qual é o outro problema? O outro problema é aqueles que de forma sutil entravam na igreja, eles começavam a exercer algum tipo de liderança da igreja, mas o objetivo deles era roubar. O objetivo deles era se valer daquilo que os crentes tinham. Era literalmente, como maus obreiros, lucrar com a fé. E Paulo está dizendo, cuidado com os maus obreiros. Tem gente que penetra no meio da igreja, mas ele não tem nenhuma função, ele não tem nenhuma vontade, nenhum objetivo a não ser surrupiar aquilo que é do povo de Deus. Infelizmente isso acontece até hoje. E o terceiro perigo que ele cita é acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está falando dos judeus, entre aspas, convertidos ao cristianismo, mas que chegavam no meio dos cristãos e queriam reimplantar o sacrifício de animais, as festas dos judeus,
a circuncisão, especialmente a circuncisão. E aí Paulo tem que dizer para eles: irmãos, tenham discernimento, tenham cuidado. Nós é que somos os da verdadeira circuncisão. E Paulo já tinha tratado desse assunto e anteriormente, quando ele escreve a carta aos Gálatas, onde ele taxativamente ele declara que a verdadeira circuncisão, e lá na carta aos Romanos também, é aquela que é do coração. Então o verdadeiro Israel de Deus não é o que nasce com o sangue de Abraão, ou o que nasceu dentro da nação política de Israel, mas o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo da aliança, é aquele que tem a mesma fé de Abraão. Nos 3 casos, Paulo coloca a palavra acautelai-vos, tomem cuidado, sejam cautelosos. O que Paulo está dizendo é: irmãos, provem os espíritos, hajam com discernimento, porque tem muita gente que aparece do nada e seduz a igreja, e atrai a igreja, e atrai os crentes, e essas pessoas que aparecem normalmente com uma novidade, elas servem a um propósito de enganar, de atacar, de enfraquecer e de alguma maneira prejudicar a igreja. Bom, parece que Paulo está escrevendo uma carta para o século 21. Todo ano surge uma novidade. Todo ano. Agora nós estamos na época dos pastores coaching, né? A gente tem, por causa do e-mail da igreja e do Instagram, volta e meia vem propostas. Tem um tal de um pastor da internet aí, que ele manda propostas para a gente, de eventos para adquirirmos, e aí ele vende. Tem um evento X que é para conseguir 50 mil seguidores. Tem um evento Y, porque é para, aí ele garante pelo menos 250 mil seguidores nos canais da igreja. Proposta, sabe o que você precisa fazer para isso? Você precisa convidá-lo aqui, ele vai fazer uma apresentação aqui, e o pastor coaching vai dar uma aula para os pastores locais e presbíteros locais, de como conseguir seguidores na internet. Esse é o nosso tempo. Quanto que isso tudo vai custar? Alguns R$1.000. Isso é obreiro? Por outro lado, não são poucos aqueles que querem trazer o chofar, a arca, e se possível fosse, eles traziam mais um bocado de coisa lá da Palestina para insuflar dentro da igreja essas coisas lá do passado, que eles leem no Antigo Testamento e nem entendem o sentido e tentam trazer de volta. Ou seja, a igreja sempre esteve debaixo de ataque, sempre foi alvo desses maus obreiros, sempre foi alvo desses violentos que tentam de alguma maneira fechar a igreja, trancar a igreja. Os cães estão por aí, tentando de alguma maneira trancar a igreja, atacar os cristãos, impedir os cristãos de cultuarem a Deus e de proclamarem o evangelho. Os falsos judeus, os falsos circuncisos, eles estão por aí o tempo inteiro. Como que uma igreja lida com isso? Da mesma maneira como eu disse para as crianças aqui, nós precisamos pedir a Deus, primeiramente, o Espírito Santo de Deus que nos ilumina e nos dá discernimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como os crentes de Bereia conheciam, e Lucas lá no livro de Atos, ele diz que aqueles crentes eram mais excelentes, por quê? Porque tudo que alguém ia dizer lá, eles conferiam se estava de acordo com as Escrituras. Nós precisamos orar mais e pedir ao Senhor o que Paulo faz lá em Colossenses, no capítulo 1, pedindo a Deus na oração, que Deus nos conceda pleno conhecimento da sua vontade. Para que a gente não seja seduzido, iludido e enganado pelos falsos líderes que aparecem o tempo inteiro por aí. Não poucas vezes, surgem até mesmo no meio de uma igreja. E aí o camarada sai daqui, monta uma igreja em alguma esquina por aí, chama todo mundo, vai lá, põe um nome diferentoso, arruma músico, porque músico acaba atraindo gente. E quem vai na igreja não por Cristo, mas vai pela música, acaba caindo como um pato nesses lugares. Paulo diz: meus irmãos, quanto ao mais, alegrem-se no Senhor, sejam cautelosos, porque crente tem que ter discernimento, isso é princípio espiritual. Crente tem que ter discernimento. Para ter discernimento precisa do Espírito Santo, precisa de estudo da palavra e precisa de oração. Terceiro, os verdadeiros crentes adoram a Deus no Espírito. Veja o que ele diz aí no versículo de número 3.
Versículo de número 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Paulo está dizendo, quem são os verdadeiros adoradores? E tomem cuidado, porque eu sou da geração, acho que a maioria de vocês aqui, a geração da última década do século XX foi a geração dos adoradores, né? E era isso que se falava o tempo inteiro. E aí o pessoal da música lançou lá adoração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. É a geração dos adoradores. Será? Será que adoração é colocar 20 instrumentos aqui, 20 pessoas cantando? É isso que é adoração? Biblicamente não. Biblicamente não. Nabucodonosor mandou chamar músico de tudo enquanto é canto para inaugurar uma estátua que ele fez em homenagem a ele mesmo. E o texto de Daniel diz que havia todo tipo de instrumento que existia naquela época. E todos os cantores do mundo foram reunidos por Nabucodonosor para fazer o quê? Para fazer um culto a ele. Você acha que verdadeira adoração é isso? Porque isso daí qualquer um homem consegue fazer. Mas Jesus respondeu para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E aí a gente precisa entender o que significa adorar no espírito. Bom, primeiramente, significa que você entendeu a obra de Deus, você compreendeu o que Deus fez. Segundo, você compreendeu isso porque o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele iluminou o seu entendimento para você compreender as obras do Pai. Terceiro, significa que você rendeu sua vida ao Senhor Jesus, você o ama de todo o coração e você confia na direção dEle e na palavra dEle. Quarto, significa que você está absolutamente convencido de que sua vida é de Deus e que, portanto, todo o seu respirar, todo o seu falar, todo o seu pensar e todo o seu agir devem ser dirigidos a Deus na pura consciência de que nós estamos diante da face do Senhor o tempo todo. Então a adoração não é algo que acontece exclusivamente no domingo, na hora do período de louvor, mas a adoração é um relacionamento meu com Deus. Um relacionamento mediado pela pessoa de Cristo Jesus e auxiliado pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Porque nem orar como convém a gente sabe. Adoração não é música, música é uma forma de adorar. Adoração é relacionamento com Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que os verdadeiros crentes, eles se relacionam no Espírito com Deus. Eles adoram a Deus em Espírito. Eles admiram a Deus. Eles agradecem a Deus. Eles dependem de Deus. Eles confiam em Deus. Eles convivem com Deus. Eles expõem diante de Deus as suas aflições. Isso é adoração. É viver diante do trono do Todo-Poderoso Deus, do trono de graça, confiando, dependendo, se alimentando desse trono, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando daquilo que o Espírito Santo derrama diretamente no nosso coração. Isso é adoração no Espírito. Os verdadeiros adoradores, como o Senhor Jesus disse, eles não são os que adoram lá em Samaria, nem os que adoram em Jerusalém, mas são os que adoram a Deus em espírito e em verdade, ou seja, através do Espírito e conscientes da verdade de Deus. Princípio espiritual para a nossa vida: não se contente em ser um cantor. Não pense que você é um adorador porque você canta 3 músicas no domingo junto com o pessoal da equipe de louvor. Não pense que você é um adorador porque você levanta as mãos e fecha o olho na hora dos cânticos. Não pense que você é um adorador porque você canta forte. Não pense que você é um adorador porque você toca um instrumento. E tem pessoas muito simples na igreja que não conseguem cantar, não conseguem tocar e têm uma vergonha até de ficar em pé na igreja e adoram muito mais do que você. Por quê? Porque admiram a Deus, porque falam com o Senhor o tempo inteiro,
porque não fazem nada sem ser na dependência de Deus, porque estão humilhados, estão ajoelhados, e estão de forma devota diante do trono do Todo-Poderoso Deus o tempo inteiro de suas vidas. Esses são os verdadeiros adoradores. Princípio para a nossa vida, os verdadeiros adoradores, e Paulo diz, nós somos os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque a nossa alma foi lavada e redimida no sangue do Cordeiro, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, nos convenceu que somos pecadores, porque nós confiamos na mediação de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo nos leva diante do trono de Deus e nos auxilia a falar com Deus. Nós somos os verdadeiros adoradores, não é porque a gente canta, ou porque a gente toca, ou porque a gente frequenta a igreja lá em tal lugar ou lá em tal lugar. Nós somos os verdadeiros adoradores porque o Espírito habita o nosso coração. Quarto princípio espiritual: os verdadeiros crentes se gloriam em Cristo. Veja o que Paulo diz aí na parte B do versículo 3. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Paulo ama essa palavra, gloriar-se ou nos gloriar. Ele usa 35 vezes em todas as suas cartas, no total. E do que Paulo está falando? Paulo está dizendo para nós o seguinte: os verdadeiros adoradores, eles não são arrogantes. Os verdadeiros adoradores, eles não são pretensiosos. Os verdadeiros adoradores, eles são humildes. E eles reconhecem que o poder é de Deus. Se eles vencem uma tentação, glória a Deus, não somos nós, é o Senhor. Se eles vencem uma enfermidade, glória a Deus, não somos nós, é o Senhor. Se eles são crentes e frequentam a igreja, glória a Deus, não somos nós, é o Senhor. Se eles são chamados de povo de Deus, glória a Deus, porque foi o Senhor, não foi nós, não fomos nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando o Senhor nos alcançou. E todo homem, quando passa por um momento de conversão, é o Senhor entrando naquele cemitério mortal que é o mundo e resgatando a vida de um morto e concedendo vida. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, a gente nem pode usar o termo quando eu me converti, porque você não se converte em nada. Quando o Espírito Santo entrou, invadiu, sem bater na porta e pedir autorização, o Espírito Santo invadiu meu coração, me convenceu que eu sou um pecador e me fez crer em Cristo Jesus. O Espírito Santo produziu uma regeneração dentro de mim que converteu a minha vida. Se eu sou um crente, glória a Deus. Quer ver como Paulo sentiu isso na pele e ele entendeu? Paulo tinha um problema que ele chama de um espinho na carne. Ele diz lá em 1 Coríntios que ele orou ao Senhor 3 vezes pedindo que o Senhor tirasse esse espinho da carne. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder, poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque todo o poder é de Deus. Paulo diz: se for para contar alguma coisa a meu respeito, eu vou ter que falar das fraquezas. É isso que Paulo está dizendo. Porque se for para falar coisa boa, eu tenho que falar de Deus. O que Paulo está dizendo é que quando eu erro, é mérito meu. Mas quando eu acerto, o mérito é todo de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o princípio espiritual para a nossa vida. Os verdadeiros crentes se gloriam em Cristo. Então é basicamente assim: alguém chega para você, você é um engenheiro, e diz para você: que projeto magnífico, você é um gênio. E aí você vai dizer: glória a Deus, porque isso aí não é de mim mesmo, isso é um dom de Deus. E aí você assumiu uma responsabilidade também, porque a obra tem que ficar magnífica do começo ao fim, porque a partir desse momento quem está te contratando, ele sabe que você está dando crédito a Deus. Se alguma coisa ficar mal feita, adivinha de quem ele vai falar mal? Mas daí você vai ter que chegar para ele e falar assim: olha, isso aí não é de Deus. Essa parte ficou mal feita, isso aí foi falha minha.
Quando Paulo fala, nós nos gloriaremos no Senhor, ele está dizendo o seguinte, quando alguma coisa acontecer e isso impactar positivamente a vida das pessoas, você tem que dizer quem te capacitou para fazer isso, e foi Deus. E se alguma coisa negativa acontecer com você, ou de alguma maneira isso afetar os outros, você precisa reconhecer que isso é seu. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, quando eu reconheço os meus erros, quando eu me humilho, quando eu peço perdão, o poder de Deus me levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós sabemos muito bem disso. Nós aprendemos no capítulo 2, que Jesus se humilhou, mas o Pai o reexaltou. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E é tão doloroso e tão triste quando a gente vê, especialmente no nosso tempo, pastores, músicos, as tais das pastoras, as profetisas, os profetas, todos no Instagram, todos na internet, falando das coisas extraordinárias que eles fazem. Aí Jesus aparece com uma notinha de rodapé lá embaixo. Verdadeiros crentes não são assim. Verdadeiros crentes sabem que a glória é de Deus. Afinal de contas, o nosso catecismo, inclusive, na primeira pergunta, responde qual é o fim principal do homem. Deus nos criou com um propósito. Que propósito é esse? Glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Foi para isso que ele nos fez. Você nunca será mais excelente na vida em qualquer coisa do que quando você sabe disso. E quando você coloca tudo o que você é e tem a serviço da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E por último, os verdadeiros crentes não confiam na sua carne. Que foi o que eu compartilhei com as crianças aqui. Veja como Paulo junta essas coisas. Quando ele vai falar da nossa conduta, ele diz, nós adoramos no Espírito, nos gloriamos em Deus, e quanto à nossa carne? É como se alguém estivesse olhando para Paulo e falasse, mas Paulo, e a gente? E nós, né? Não sobrou nadinha aí um pouquinho para a gente, né? Tem nem um pedacinho dessa parte aí que a gente é participante. Nós não somos aí parceiros de Deus nessa obra, nós não somos aí sócios de Deus em alguma coisa, né? Não tem uma partezinha da salvação que cabe a gente. Não tem uma partezinha no reino de Deus que é nosso. Final do versículo 3. E não confiamos na carne. É muito interessante quando Paulo fala disso. Porque o que Paulo está falando é, nós não confiamos em nós mesmos. Bom, vamos primeiro pensar no quão dramático e do quão triste é isso. Você dorme com o inimigo todos os dias. Nós dormimos, acordamos e vivemos ao lado do nosso pior inimigo todos os dias. Que é isso, pastor? O diabo está lá do meu lado todo dia? Não. Eu estou falando de você mesmo. Paulo está falando da gente mesmo. E na história da humanidade, especialmente pensando no povo de Deus, o fracasso sempre acontece por causa dessa confiança indevida na carne. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no próprio homem. E aí a gente tem sempre a mania de achar, a gente logo imagina um sujeito oculto ali do lado, né? Olha lá, confiou, dançou. Não. Mas o primeiro homem que você tem que colocar nessa lista aí, é você mesmo. Somos nós mesmos. É por isso que Jeremias, como eu citei para as crianças, ele diz, enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Veja a ênfase no todas. Ou seja, existe alguma coisa mais corrupta do que o coração que habita dentro de mim? Não.
Por que que nós temos pessoas do nosso tempo acreditando nas mentiras mais absurdas, contadas por elas mesmas? Porque no coração de cada homem reside, ou no peito de cada homem reside, um coração enganoso, desesperadamente corrupto. E Paulo diz, um crente verdadeiro, ele sabe que ele não pode confiar na sua natureza, na sua carne, no seu coração. Dr. Augusto Nicodemos, falando lá em Tiago, sobre os inimigos que militam na nossa carne, num dos seus estudos ele disse, se Satanás tivesse saído de cena, no dia da queda, logo depois da queda de Adão e Eva, o mundo não seria diferente do que ele é hoje. E Tiago diz isso, quando alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Essa, depois de enxergar o objeto cobiçado, ela se une a esse objeto e dá a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Ah, pastor, mas isso aí está falando dos ímpios. Não, não está falando dos ímpios, não, está falando de todos os homens. Paulo insistentemente vai dizer para nós, fazei morrer a vossa velha natureza. Por que que Paulo diz isso? Porque a velha natureza, ela não some instantaneamente no dia da sua conversão, mas ela fica ali. E nós somos como agentes de duas naturezas. Nós temos a nova natureza, o novo homem, que se refaz pelo conhecimento da palavra de Deus, pela intimidade com o Senhor, pela vida de oração, pela adoração. Mas nós temos a velha natureza, e essa cresce à medida que nós alimentamos essa velha natureza. E aí, vou fazer de conta que eu estou falando aqui com adolescentes. Como é que uma pessoa alimenta a velha natureza? Como é que você alimenta? Dando para essa natureza o que ela pede. Essa natureza gosta de violência, e aí você não pode praticar a violência, mas você assiste bastante violência na televisão, que deixa o seu coração satisfeito. E às vezes a satisfação é tão grande, que quando o sujeito está lá esganando o outro, você faz, yes! Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Eu lembro a minha primeira, infelizmente, né? Minha primeira manifestação dentro de um cinema, há anos atrás. Tem um filme Gladiador, acho que todo mundo já assistiu. Mas no final, quando aquele imperador mal morre, aquilo foi uma loucura dentro do cinema. Parecia que era uma cena real, que a gente estava lá na plateia e todo mundo, yeah! A faca entrou no cara, yeah! E não poucas vezes a gente está na frente da televisão fazendo isso. Torcendo pelo amante, torcendo pelos bandidos, pelos ladrões, curtindo um flerte, às vezes sentado do lado da própria esposa, mas achando o máximo aquele negócio na televisão. Cuidado com a sua carne, não confie nela. Se você der espaço, ela se fortalece e ela arrebenta com a sua vida. Paulo diz, nós não confiamos na carne. Princípio espiritual, crente não confia nem na sua própria carne. Pastor, e meu filho, ele é um anjinho. Vai pensando que ele é um anjinho. E aqui um alerta muito especial aos pais. Eu convivo com as crianças, gosto de estar perto delas. E tem uma coisa crônica, que quem é educador sabe disso, quem lida com criança aqui na igreja sabe disso, e quem tem o mínimo de senso crítico sabe disso. Os filhos, as crianças estão mandando, não tem outra palavra para dizer, mandando nos pais. Não está te gerando problema agora, porque é pequenininho. Mas esse pecadorzinho pequenininho, ele vai crescer. Você não confia na sua própria carne, mas confia na carne do seu filho. Primeiro que você está colocando um peso sobre ele que você não devia pôr. Filho precisa de limite.
E pai tem que entender que ele não veio ao mundo para ser o melhor amigo do filho na infância. Se você quer ser o melhor amigo do seu filho na vida adulta, então prepare-se para corrigi-lo na infância. Não seja escravo do seu filho ou da sua filha. Essa geração que faz o que quer com pai e mãe, me desculpem vocês, pais e mães, que porventura deixam isso acontecer na casa de vocês. Vocês estão estragando essa geração. Porque se uma criança não aprendeu o princípio da autoridade em casa, quem é que vai ensinar isso para ela? Fora que você está distanciando-a de Deus. Porque, prestem minha atenção, eu vou encerrar minha fala aqui, que está fora do meu contexto geral, mas eu quero encerrar isso porque era importante dizer. Se o seu filho não souber conviver com a sua autoridade, que é um pai humano, você acha que algum dia ele vai tolerar um pai com todo o poder, um pai onipotente, um pai cósmico, um pai pessoal que tem poder sobre todo o universo? O dia que você falar do poder de Deus para ele, ele vai falar: eu não quero isso. Porque ele já subjugou você dentro da casa dele, ele não vai se submeter a um Deus do universo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E não embarca no que as profissionais de psicologia estão dizendo aí no Instagram, no Facebook, nesse lugar aí. Esse pessoal que ensina a criar filho, mas não tem um filho. E a gente está num mundo assim, né? Tem um sujeito que nunca ganhou um centavo, que quer ensinar todo mundo a ganhar dinheiro. Tem um cara que nunca trabalhou, quer ensinar o outro a trabalhar. Tem um outro que nunca teve filho, quer ensinar as pessoas a criarem filhos. O mundo está assim. Um monte de especialista de nada, querendo ensinar tudo para os outros. Filhos precisam de limites. Por quê? Você acabou de aprender. Nós temos por princípio espiritual não confiar na nossa carne. Se eu não posso confiar na minha carne, eu tenho que ensinar desde cedo meu filho que ele não pode confiar na dele também. Mas como é que eu vou ensinar isso se eu deixo ele mandar em mim? Você não vai ensinar. E ele está crescendo cego, porque ele faz tudo o que ele quer. Nós que somos crentes, é isso que Paulo está dizendo, eu quero encerrar com isso. Nós temos 5 princípios espirituais que norteiam a nossa vida. Além daqueles que ele já citou, Cristo está em primeiro lugar, tem primazia sobre nós. Nós consideramos o outro superior a nós mesmos. E os verdadeiros crentes se alegram no Senhor. Os verdadeiros crentes praticam o discernimento com o auxílio do Espírito e da palavra. Os verdadeiros crentes adoram em espírito a Deus. Os verdadeiros crentes se gloriam única e exclusivamente em Cristo Jesus. E os verdadeiros crentes não confiam na sua carne. Que Deus nos ajude, para que a gente seja assim, crentes verdadeiros, autênticos, que esses princípios estejam presentes na nossa vida. E a nossa tarefa difícil, que é a tarefa de todos os domingos depois da pregação, é confrontar o meu modo de vida com aquilo que Paulo está me chamando a fazer. Como é que a gente está? Se você tivesse que fazer aquilo que a gente faz quando fala num desses call centers da vida, quando termina alguém diz: olha, dê uma nota, né, de 0 a 5 ou de 0 a 10. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para você, diante daquilo que Paulo nos diz que nós devemos ser, qual nota você daria? Pense nisso. Pastor, mas eu não consigo sozinho. É claro, nem eu, nenhum de nós. É por isso que Paulo lá em Efésios diz: enchei-vos do Espírito. É oração, é súplica e é estudo da palavra de Deus. É isso que fortalece o novo homem e que nos ajuda a vivenciar esses princípios que fazem parte da vida dos verdadeiros crentes. Vamos cantar ao Senhor? Enquanto os irmãos nos elevam a Deus nessa canção de louvor, faça a sua oração aí no banco e peça ao Senhor: Senhor, nos ajude, para que a gente seja assim, que esses princípios norteiem a nossa vida. Oremos. Bondoso Deus, rogamos Tua bênção, Deus, nesta noite sobre as nossas vidas, ó Pai. Ouvimos da Tua palavra aquilo que é fundamental para a nossa caminhada como crentes. E nesse momento, ó Deus, eu peço ao Senhor que nos abençoe como povo Teu,
para que até que chegue este dia de contemplarmos a nova Jerusalém, que a nossa caminhada aqui, ó Deus, seja marcada pelo amor ao Senhor e, ó Deus, por todos estes princípios espirituais que estão presentes na vida daqueles que te amam, na vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Ó Deus, se porventura alguém nesta noite sente necessidade ainda de ver esses princípios espirituais ativos, reais, presentes em sua vida, que, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor promova essa mudança, essa transformação em nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a andar como o Teu servo, o apóstolo Paulo, nos ensinou a andar e a viver. Que sejamos imitadores dele como ele era do Senhor Jesus. Que sejamos, ó Deus, comprometidos, ó Pai, com esta vida diferente. Essa é a nossa oração nesta noite. Rogamos Tua bênção em todas as áreas da vida, da saúde, do trabalho, nos relacionamentos, principalmente na vida espiritual, sobre cada um que está aqui, aqueles que nos acompanham de longe, que o Senhor nos abençoe e nos dirija nesta semana, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.